Boa noite. Então, para quem não me conhece, meu nome é Patrícia. E antes de começar, eu queria explicar para vocês por que eu resolvi falar hoje sobre o livre-arbítrio, o destino e os escândalos. E aproveitar e fazer comercial do livro também. Tá? Então, eu psicografei esse livro, que é pelo Espírito Antônio, contando a história dele. Então, quem não leu, que puder comprar, vai estar ajudando a casa, porque toda a renda é revertida aqui para a casa. E o que aconteceu? Uma das pessoas aqui da casa leu o livro e na história, eu não vou estragar, eu não vou contar, um dos personagens passa por uma situação de violência e depois a gente sabe que essa pessoa pediu para passar por essa situação de violência. Então, o que foi? Lembra? Que a pessoa veio conversar com a gente, comigo e com a Lucy. Então, assim, se eu escolhi na outra vida, que nessa vida eu tenho que tomar um tiro, alguém vai ter que atirar em mim, concorda? Só que essa pessoa que vai encarnar para dar o tiro em mim, ela veio e ela encarnou para dar o tiro em mim? Quer dizer, ela encarnou para fazer uma coisa errada? Como assim? Né? Ficou essa dúvida. Então, se eu tenho que passar por uma violência, como é que fica essa pessoa que cometeu a violência em mim? Isso já estava predeterminado? Então, por isso que eu resolvi falar sobre isso hoje, tá? Primeiro lugar, se a gente falar de livre-arbítrio, a gente tem que lembrar que livre-arbítrio o que é? É liberdade de escolha. É eu poder escolher. Eu posso escolher o que eu quero fazer. Só que, para eu escolher, eu preciso ter conhecimento e assumir a responsabilidade daquilo que eu fiz. Guarde essa informação. Voltaremos a ela daqui a pouco. No Livro dos Espíritos, na questão 122, está falando o seguinte: o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Então já mudou, quer dizer, eu ter livre-arbítrio é uma coisa que eu vou adquirir. É uma coisa que eu já nasço com isso. Cada vez que o tempo vai passando, eu vou tendo mais, conforme eu vou tendo consciência de mim mesma. E por que eles falam, mas por que tem que ter livre-arbítrio? Por que a pessoa tem que escolher? Não pode vir tudo determinadinho que você faz? Ia ser mais fácil? Só que na própria questão do mesmo livro dos Espíritos, na questão 843, ele fala, sem o livre-arbítrio eu me seria uma máquina. Quer dizer, nada de bom que eu fizer, eu vou ter mérito. Porque eu não escolhi, eu fiz porque eu tinha que fazer. E tudo de ruim que eu fizer, eu também não vou assumir a responsabilidade. Está errado. Então, dentro da justiça divina, a gente tem o direito de escolher. E é importante a gente gravar que o livre-arbítrio não é um passe livre. Essa história, todo mundo fala, a vida é minha, eu faço o que eu quiser. As coisas não são bem assim, nós vamos ver isso daqui a pouco. Como eu falei para vocês, para a gente ter um pleno livre-arbítrio, eu poder realmente escolher, eu tenho que ter conhecimento, eu tenho que saber. Eu tenho que saber o que, por exemplo? O que é melhor para mim. Então, a exposição, você está com pedra no rim, cálculo renal. Aí você chega no médico e fala assim, a gente vai fazer o que você quiser. Como assim o que eu quiser? Peraí. Dependendo do tamanho da pedra, eu tenho que implodir ela, eu tenho que estourar. Dependendo do tamanho da pedra, é só encher a cara de água que ela vai sair. Dependendo da pedra, eu tenho que operar. Como assim que eu vou escolher? O que eu vou fazer? O médico é que vai te falar. Não tem como a gente escolher isso. Eu tenho que ter conhecimento das consequências. Aconteceu um caso de uma mulher que ela tinha, se eu não me engano, não sei se eram 3 ou 4 cesáreas. E ela cismou que ia ter parto normal. Então, o que aconteceu? O pessoal acho que isso foi no Rio Grande do Sul. Eles entraram na justiça para internar ela para fazer a cesárea. Por quê? Uma pessoa com 4 cesáreas anteriores, se entrar em trabalho de parto, o útero dela vai romper. Se o útero dela estourar, ela está colocando a vida dela e da criança em risco. Então, ela não tem o conhecimento da consequência daquilo. Como é que ela pode... Né? Legal que ela queira ter, mas não tem condições, ela está colocando a vida dela em risco.
Eu tenho que ter conhecimento se é possível fazer aquilo naquele momento ou não, que nem no caso dela. Se fosse o primeiro parto, podia ser normal. Depois de 4 cesáreas, não é possível. E o principal, se aquilo que eu estou fazendo é certo ou errado. E como é que eu adquiro todo esse conhecimento aqui para poder escolher? Primeiro estudando. A partir do momento, preciso saber o que vai acontecer com a pedra no rim. Eu vou estudar a pedra no rim. O que causa, quais são os tipos, quais os tipos de cirurgia. Você vai saber opinar. E passando pela experiência. Então a gente acaba encarnando, tendo várias vidas, porque a cada experiência que a gente faz, cada coisa que a gente faz e dá errado e fala, por aqui não dá certo, você adquire experiência para poder escolher um caminho a seguir. Então vamos dar um exemplo. Por que você apareceu aqui? Seu nome? Vamos imaginar um bebezinho dessa coisa linda. O que essa criança tem de livre-arbítrio, gente? Ela escolhe a roupa que ela põe? Ela escolhe de onde ela vai? Ela escolhe o que ela come? Nada. Ela não tem poder de decisão nenhum. Porque ela não tem condições de decidir nada. Então ela precisa dos pais para decidir praticamente tudo na vida dela. Se a gente fizer um paralelo com os espíritos primitivos, aqueles lá da Idade das Cavernas mesmo, antes da Idade da Pedra, esses espíritos também não conseguiam escolher nada, concorda? Nascia, crescia, só tinha que comer, não tinha condições de escolher porque eles não tinham maturidade para isso, como um bebezinho. Então vamos pensar na situação. Tá vendo essas duas criancinhas lindas aqui? Uma tá comendo, ela olhou pro bolacha e falou, essa bolacha é mais gostosa. O que ela faz? Ela pega a bolacha, ela come e ela não tá nem aí. Não é? E por que ela faz isso? Porque ela não tem noção de ser errado. Eu tô com fome, eu vi, eu vou comer. Como antigamente o homem também na caverna, se um estivesse comendo, o outro visse, ia pegar, ia comer e acabou. Ela tem noção do que ela está fazendo? Não. Então, ela tem muita responsabilidade pelo que ela está fazendo? Não. Mas ela vai ter que assumir a consequência do ato dela? Vai. Pode acontecer um monte de coisa. A mãe dela dá uma bronca nela. A outra criancinha partir para cima dela. Não é? Morder, bater. Começar a chorar, também depende do choro, aguentar o choro da outra criança o dia inteiro na cabeça também é uma consequência não muito agradável, né? Mas o que eu estou querendo dizer com isso é o seguinte, quanto menor o conhecimento que você tem, menor é a sua responsabilidade. Então, quanto mais conhecimento eu tenho de uma coisa, maior é a minha responsabilidade naquele ato, certo? Só que eu sabendo o que eu estou fazendo ou não, eu não consigo me livrar da consequência. Tudo que eu fizer vai ter uma consequência. Mesmo que eu não tenha noção do que eu esteja fazendo. Então, um nenenzinho desse tamaninho vai sofrer a consequência do ato dele. Antes de continuar, eu queria fazer uma diferenciação assim, de castigo, de punição e de consequência. Porque a gente acaba confundindo essas coisas. Primeiro, o que é castigo? O que é punição? Eu tenho uma lei, eu tenho uma regra, tenho uma norma dentro da minha casa. Tem que dormir até às 10 horas da noite, tem que estar todo mundo na cama. Essa é a regra. Se minha mãe chegar em casa e me achar acordada às 11, eu vou sofrer um castigo, uma punição. Isso é a norma, isso é a regra. Como a gente sabe que pela lei é proibido roubar. Se eu for lá roubar, pela lei está lá quanto tempo que eu vou ter que ficar presa. Qual é o problema da lei? É que ela muda conforme o local e a época. Cada casa tem uma norma, tem casa que não tem horário para dormir, tem local no mundo que se uma mulher andar na rua desacompanhada, ela pode apanhar e ser apedrejada. Está na lei. Então, dependendo do lugar e dependendo da época, isso muda. Eu dependo de um julgamento. Alguém tem que ver, eu preciso que alguém descubra que eu fiz errado,
E essa pessoa vai olhar e vai julgar se você fez errado ou não e vai escolher a punição que você tem. Um exemplo, você foi lá e bateu no seu irmão. Sua mãe não viu. Seu irmão contou. Você fala que não foi você. Vai ficar por isso mesmo. Então, a mãe tem que ter visto, do mesmo jeito que você pode não ter batido no seu irmão, ele falar que você bateu e você ser punido por isso. Quem tem irmão já passou por isso aqui, né? E por causa de tudo isso que eu estou falando, esse castigo, essa punição pode acabar sendo injusto, pode ser injusta. Porque a pessoa que viu pode não ter visto realmente a verdade, a pessoa pode não ver, a punição pode ser mais severa do que necessário. Que nem a gente vê, infelizmente, aqui no país, uma pessoa rouba uma comida no supermercado e é presa, a pessoa roubou 500 milhões e está solta. Não é roubo? É roubo igual. Então, por que quem roubou um negocinho está preso e quem roubou 500 milhões está solto? Mas é a norma. Porque tem outros trâmites na lei e, enfim, assim a gente vai. Então, acaba, às vezes, por ser injusto. Quando a gente fala em consequência, a gente está falando da lei de Deus. Toda vez que eu falo a palavra consequência, eu quero que vocês lembrem do quê? Da ação e da reação. Então, a consequência, ela é sempre justa. Por quê? Porque ela não muda. Então, quando você reencarnou, na época de Cristo, você estava sofrendo a consequência já. E a mesma consequência que você sofreu lá, você sofreu na outra encarnação, e na outra, e nessa. Já pensou se cada vez que a gente encarnasse valesse uma lei diferente? Pra gente reencarnar? Não, naquela época valia matar, nessa encarnação não vale mais. Não é uma coisa justa. Então, a consequência é uma coisa que ela é imutável. Ela é igual para todos. Então, não depende se você tem um advogado bom, se você não tem, se você tem dinheiro, se você não tem, se você tem estudo, se você não tem. Tudo que você fizer vai ter uma consequência igual. Não depende de idade, não depende de nada. E o principal, dispensa julgamento. Ninguém tem que ver e olhar. Isso é uma reação natural. Eu achei muito legal esse desenho porque fica uma reação em cadeia. Você faz uma coisa aqui que vai levando até que isso volte para você de alguma forma. Por bem ou por mal. Então, tem uma amiga da minha mãe, não, essa foi uma amiga minha que me falou isso, que às vezes a gente faz o bem para alguém e essa pessoa, sabe, é ingrata, te trata mal, às vezes mais pra frente faz algo ruim para você. Então, ela me falou uma coisa que é muito bonita e tem a ver com isso. O amor, o bom ato, ele é um bumerangue que você joga. E ele vai girando e em algum momento ele vai voltar para você. E não quer dizer que aquela pessoa que você fez vai te devolver. Vai voltar. Por quê? Por causa da ação e reação. Isso é uma consequência do bem que você cometeu. E aí que mora o problema. Porque a gente fica com essa história de pecado na cabeça. Então, assim, sabe a coisa de mãe? Se você não comer tudo, isso é pecado, a gente passando fome no mundo e você aí comeu. Então você fica, eu fiz isso de errado, alguém vai me punir. Quem vai me punir? Essa pessoa que vai me punir, vai me punir com a mão pesada ou vai na relevada? E você fica com medo, porque a punição depende da pessoa. Se ela for uma pessoa muito ruim, uma pessoa muito enérgica, ela vai me punir com uma força desnecessária. Então aquilo que eu estou sofrendo não é justo. E acabo culpando quem? Ela. Então por isso que muitas vezes acontecem as coisas e a gente fala assim, o que eu fiz de mal para receber esse castigo? Ué, se é castigo, eu fiz alguma coisa de mal. Se a gente pensar o que eu fiz, isso é consequência de algo que eu fiz. O que será que foi? O peso fica menor. E quando eu falo em consequência, eu sou responsável. Quando eu falo que eu estou recebendo um castigo, eu estou jogando a responsabilidade para quem está dando o castigo. E aí, a gente sabe o que é certo e errado. A gente não é mais aquele nenezinho, certo? Nós não somos mais os homens das cavernas também. Então, por que eu sei que é errado roubar e eu vou lá e eu roubo?
Por que você sabe que não pode trair, a pessoa vai lá e trai a pessoa? Por que é tão difícil, né, a gente fazer o que é certo? E outra, depois a gente faz algo errado, por que é difícil a gente assumir a responsabilidade daquilo que fez? Vou dar um exemplo. Um aluno que não estudou para a prova, não estudou, não foi para o colégio, não fez nada. Chega no dia da prova, o que ele faz? Ele vai lá e faz a prova e assume, você não estudei nada mesmo, né? Vamos com a cara e com a coragem que deu? Ele vai colar. Quer dizer, ele está corrigindo o erro com outro erro. Aí, no meio da prova, o professor pega ele colando. O que o professor vai fazer? Vai dar 0. É a consequência natural. Não era isso que você sabe que você foi pego. O que o aluno faz? Não, eu não estava colando. Já está mentindo, já faz outra coisa errada. E depois o que ele faz? Vai reclamar na diretoria, vai reclamar com o pai. Pô, professor, aquele professor miserável, me deu 0, não me deu uma chance. Que absurdo. Quer dizer, a culpa ainda é do professor que é ruim. Você não tirou 0 porque você não estudou, porque você colou, porque você foi pego. É porque o professor é ruim. E por que isso acontece? Infelizmente, quanto maior o nosso egoísmo, maior o nosso orgulho, menor é a nossa prudência. Não dá nem para enxergar, né? Está escrito ali. Né? Porque assim, se importar, quanto menos eu me importo do que é certo ou o que é errado, mais inconsequente eu sou. Então, qual é o problema? Eu sei que isso é errado, mas eu não estou nem aí. E por que eu não estou nem aí? Porque eu sou egoísta, eu só estou pensando em mim. Eu estou preocupado que eu tenho que tirar notão. Eu não posso tirar nota baixa. Eu tenho que ser mais esperto que os outros. Eu sou orgulhoso, eu não posso te falar ser o único que tirou 0 na prova. Então, por causa do meu orgulho e do meu egoísmo, eu não estou nem aí. Tá errado. Então, eu preciso de dinheiro, eu não tenho. Eu vou lá e vou roubar. Por quê? Porque eu quero, porque eu preciso. Mas você não sabe que isso é errado. Você pode ser preso, você está prejudicando a pessoa. Você pode matar alguém. Não interessa. Por quê? Por causa dos nossos colegas, o egoísmo e o orgulho. Então, assim, se a gente for parar para pensar, as maiores besteiras que a gente já fez na vida são por causa desses dois. Faça uma análise da última coisa que você fez, você se arrependeu. Você arrependeu, por que eu fui fazer isso? Ou foi um, ou foi o outro, na maioria das vezes. Então, enquanto a gente deixar os dois crescerem dentro da gente, a gente vai continuar se arrependendo e falar assim, por que eu fui fazer isso? Por causa do nosso amigo orgulho e o egoísmo. E por causa dos dois, quando a consequência vem, a gente se revolta. Como assim? Ainda não conseguiu o que eu queria, ainda vou sofrer uma consequência por causa disso? E aí, mudando, depois a gente volta e junta tudo. Sobre destino e determinismo. Porque tem muita gente que fala o seguinte, não, tudo que está na nossa vida está escrito. Não tem isso, aconteceu, não estava escrito. Tinha que passar por isso. Estava escrito. Eu tenho um destino traçado e eu não tenho interferência. Eu nasci com esse negócio, eu nasci para sofrer. Isso está marcado na minha vida. Não vai ter jeito. O que está falando no livro dos Espíritos? Questão 851. A fatalidade não existe, senão pela escolha que fez o Espírito, em se encarnando de suportar ou não, de suportar tal ou tal prova. Quer dizer, não existe fatalidade, não existe que o seu destino está traçado. As coisas que nós vamos passar, principalmente as provas físicas, foram determinadas por nós antes da gente vir para cá. Na maioria das vezes. Por quê? Para quando eu vou reencarnar, para eu participar da programação, tipo, eu desencarnei. Aí falou, ó, você quer reencarnar de novo? Eu quero. Como é que vai ser? Como é que eles vão fazer? Vou perguntar, né? O que você quer fazer da vida? Eu tenho que ter conhecimento, de novo, do que é bom, o que não é, o que eu fiz de errado, o que eu tenho que melhorar, o que eu
fiz certo, não precisa mais repetir, essa parte eu já aprendi. Eu tenho que estar em equilíbrio. Um espírito está desencarnado em desequilíbrio, não tem como optar. Eu tenho que querer reencarnar, eu tenho que ter maturidade. A minha reencarnação tem que ter um propósito. Então, para isso acontecer, eu tenho que ter um certo grau de evolução. Então, nem todo mundo que reencarna escolhe o roteiro, mais ou menos, daquilo que vai passar durante essa encarnação. Por exemplo, voltamos ao nosso nenezinho. O que esse nenê tem de decidir qualquer coisa? Que roupa, de novo, que roupa que vai pôr? Nada. Então, o espírito que não está evoluído ainda, que é o espírito que não desenvolveu, ele não tem capacidade de planejamento. Não tem como ele programar o quê? As provas e expiações que ele vai passar. No Evangelho, no capítulo 5, 89, está falando que a expiação é imposta ao espírito visando o seu aperfeiçoamento. Ou seja, se o espírito não tem maturidade para escolher aquilo que ele vai fazer, mas para o desenvolvimento dele, ele tem que passar por alguma coisa, a espiritualidade vai fazer isso com ele. Isso é imposto. E como é imposto, a pessoa, normalmente, o que faz quando está encarnada? Se revolta, se desespera. Então, por exemplo, uma pessoa que sofre um acidente e perde uma perna, perde um braço, se isso já foi programado, mas foi uma coisa imposta, ela não participou dessa escolha, normalmente ela se revolta. A prova, na maioria das vezes, é uma missão marcada pelo sofrimento, que o espírito solicita antes de encarnar. Para deixar isso mais claro, eu já falei para vocês desses dois livros, que eu acho muito legal. Por quê? No Sibéria, a Sofia, não vou contar o que ela apronta, eu sei que ela apronta um monte de coisa. Bicho pega, ela apronta um monte de coisa, mata gente, é uma loucura. Ela desencarna. Quando ela desencarna, ela está lá na espiritualidade, ela vai estudar, e chegam para ela e falam assim, você vai reencarnar. Como ela já tem um estudo, já tem um preparo, ela senta com o mentor dela e ela decide várias coisas. Algumas coisas já vem falando para ela, ó, você vai casar nova para reprimir a sua sexualidade. Você vai ter 2 filhos. Quando você tiver o segundo filho, vai desencadear um gene e você vai ter câncer do colo do útero. Ela falou, é? Ah, tá, não, fechou. Eu topo, beleza. Ah, mas eu queria reencarnar no Brasil. Tá bom, vamos ver se é possível. E é possível, ela nasce que a história se passa na Sibéria, que é na Rússia, e ela vem para o Brasil depois. Então ela interfere, ela conversa, ela planeja. Um dos personagens da história, que eu não vou falar qual é, quando desencarna, desculpa, a gente está com rinite, tá? Vai para o umbral. E no umbral está em desequilíbrio, aquela coisa toda. Só que, para ela, e para ele também, seria importante que os dois reencarnassem juntos. E assim é feito. Então, essa pessoa reencarna com ela como filho dela. Ele planejou? Ele também vai nascer lá na Rússia e vem lá do calorzão aqui no Brasil. Só que ele não escolheu isso. Detalhes, vão lá para a selva amazônica. Imagina, sair do frio da Rússia para ir para o calor da selva amazônica. Ele não escolheu. Por quê? Porque ele não tinha condições para isso. Então, a encarnação dela vai ser uma prova. A encarnação dele vai ser uma expiação. Deu para entender mais ou menos? Para vocês puderem ler, os dois estão aqui na biblioteca. Tem os dois aqui, são bem legais. E aí, o que acontece? A nossa vida é um determinismo relativo. Por quê? Imagina que a nossa vida fosse uma peça de teatro. E tem um script. Toda peça, todo filme, tem um roteiro, né? Tudo direitinho que acontece na história, no livro e tal. Só que a gente tem uma coisa chamada o quê? Livre-arbítrio. Então, a gente, no meio da história, a gente consegue mudar algumas coisas na história. Por exemplo, essa história eu acho que eu já cheguei a contar para vocês aqui. Ela é famosa do que o Chico Xavier contava, de um rapaz que era dono
de uma fazenda, e a diversão dele, para punir os escravos, era colocar o braço deles na moeda de cana. Tipo, não estou fazendo nada, vamos lá, quem vai você? Aí colocava lá e moía o braço, e assim ele fazia. Desencarnado, quando ele veio reencarnar, ele falou, eu quero passar por isso, eu quero perder meu braço. Porque eu fiz isso com tanta gente, eu acho que eu preciso passar isso na pele para saber como é passar por uma coisa tão difícil que é perder o braço que se escreve e que você usa mais. Tá bom, fechou. Reencarnou. Reencarnado, essa pessoa trabalhava. Começou a trabalhar com coisa comunitária, e batia laje, e fazia cesta básica, mas ele ajudava tanta gente, a espiritualidade veio. Porque teria que ter um acidente para ele perder o braço. Aí eles falam assim, não, peraí. Ele não tinha que perder o braço para aprender como é difícil viver assim, para criar solidariedade com as pessoas, para perceber como ele fez, foi ruim. Ele já está sabendo tudo isso. E outra, se ele perder o braço, ele não vai poder trabalhar. Nós vamos estar atrapalhando. Então tá, vamos voltar? Vamos. Voltaram, conversaram, vamos deixar ele mais um tempo, e quando ele voltar, não precisa ser mais o braço inteiro, basta ser só do cotovelo para baixo, tá bom? Tá bom. Voltaram. Ele estava trabalhando mais ainda. Estava fazendo mais coisas. Ele falou, não, gente, como é que nós vamos tirar o braço desse homem? É quanta gente que ele ajuda. Cada vez que ele faz, mais ele gosta daquilo que está fazendo. Olha só, ele já está aprendendo, ele já aprendeu, não tem porquê. Vamos voltar. Conversaram de novo lá. Ele falou, então tá bom, corta sua mão. Voltaram. Estava trabalhando mais ainda. Resumindo a história, eles cortaram só o dedo dele e essa pessoa não é o Lula. Deixar bem claro. Mas você vê que a atitude da pessoa fez com que ela mudasse algo que estava pré-determinado. Quer dizer, ela não precisou passar pelaquela prova. Ela não precisou aprender pela dor, porque ela já tinha aprendido pelo amor. Vamos ao contrário. Você veio, você combinou lá, o que você vai fazer? Eu vou ser médico. Muito bem. Você vai ser o quê? Você pediatra. Para trabalhar onde? Médico sem fronteira na África. Você se comprometeu a fazer isso. Tá lá. Aí você encarna. Tá na faculdade. Aí você vai se formar. Que especialidade você vai fazer? Você pensa assim, qual dá mais dinheiro? Fazer cirurgia plástica, dermatologia. E aí você faz isso. Quer dizer, você já mudou o roteiro todo da história. Toda a programação da encarnação foi do beleléu. Quer dizer, por bem ou por mal, a gente ainda tem um livre-arbítrio aqui de mudar algumas coisas. Outras não, porque tudo depende do nosso adiantamento, né? A nossa evolução. E aí, eu já estava pensando, e foi justamente o que a gente estudou na terça-feira, sobre o escândalo. O que é o escândalo? Deixa eu voltar aqui. O escândalo são todas as más ações praticadas. E segundo Jesus, é o resultado do mal moral. Quer dizer, tudo de qualquer coisa que eu faço que pode prejudicar alguém, no Evangelho é chamado escândalo. Tá? O nome não combina bem com a coisa, mas ficou também por causa das traduções ficou essa palavra escândalo. Quer dizer, tudo que eu faço de mal, que possa prejudicar alguém, prejudicando ou não, se chama escândalo. No Evangelho, capítulo 5, item 7, está falando: o sofrimento do homem se deve aos erros cometidos por ele mesmo, nessa vida ou em outras anteriores. Por uma rigorosa justiça divina, o homem sofre aquilo que fez os outros sofrerem. Então, o que eu estou passando é porque eu já fiz alguém passar. Só que é importante a gente lembrar que nós estamos falando da lei de Deus, não é da lei de Talião. A lei de Talião é assim: você cortou a perna da pessoa, então nessa vida você vai ficar sem a perna. Você atirou, então a pessoa tem que receber um tiro. A lei de Deus não é assim. Então, se você, em outra vida, matou pessoas com um tiro no coração, você pode, nessa vida, tomar um tiro no coração? Sim. Você pode nascer com problemas no coração? Sim. Você pode ser um cardiologista para cuidar do coração de um monte de gente? Sim. Você pode ser um farmacêutico que desenvolve remédios
para coração? Sim. Quer dizer, tudo isso você está conseguindo resgatar aquilo que você fez. No item 5, ele fala: provas e expiações são sempre sinais de uma relativa inferioridade do espírito, pois o que é perfeito não precisa ser mais provado. Então, se a gente está sofrendo, infelizmente, é porque a gente continua aprontando, já contou bastante. Se a gente fosse perfeito, não estava passando por isso. No item 14 do Evangelho, está falando, Jesus diz: é necessário que aconteça o escândalo. E o que o Evangelho fala para a gente? Pois os homens, cumprindo penas na terra, punem-se a si mesmos, pelo contato com seus próprios vícios, do quais são as primeiras vítimas. Quer dizer, a gente pune a gente mesmo. A gente é a primeira vítima daquilo que a gente comete de errado. E mundos adiantados não há mal. Então, se a gente está sabendo que a Terra vai virar um planeta de regeneração, não vai ser mais de provas e expiações. Se eu, como espírito, continuar insistindo a fazer tudo errado, ser orientado, então não faz mais isso, vai chegar uma hora que eu não vou poder mais encarnar na Terra. Porque meu comportamento não está compatível com esse mundo aqui. Então a pessoa acaba sendo exilada para planetas menos evoluídos. E se eu precisar passar por uma prova ou uma expiação que precisa de violência, que tenha isso envolvido, eu não vou também encarnar mais na Terra. Eu vou ter que encarnar em outro mundo para poder passar por isso. Vamos voltar nisso daqui a pouco. Item 16. Mas ai daquele porque um escândalo venha. Quem serviu de instrumento, permitindo que seus maus instintos fossem utilizados para a justiça divina, se cumprisse, nem por isso deixou de fazer o mal, e deverá também responder pelo que fez. Então, aquela pessoa, então se você precisava sofrer um ferimento a bala, a pessoa que atirou vai responder por isso, por mais que isso tenha sido útil para a justiça de Deus. E o mais importante, um homem não é fatalmente levado ao mal. Ninguém nasce naquela programação falando, então, você vai encarnar? Então vamos combinar aqui, nesse período aqui você vai matar fulano. Ninguém nasce com isso. Ninguém nasce predestinado a fazer nada de mal. Para tentar deixar isso mais claro. Faz de conta que a minha expiação seja isso, o ferimento por arma de fogo. Para dar um exemplo, quando a gente está estudando na faculdade, quem quer ser cirurgião, né? Você tem que estar no hospital que tenha de tudo. Quando eu estava na faculdade no 5º ano, o Guilherme Álvaro, o pronto-socorro não atendia baleado, esfaqueado, nada disso. A gente passava o 5º ano no hospital de Heliópolis, um mês. Porque a gente, como médico, tem que pelo menos ter visto um caso de faqueado, e atropelado, e baleado. Então eu tenho que ir aonde tem. Então a gente ia para o hospital aonde tinha. A mesma coisa a gente vai encarnar num planeta que hajam essas situações. Então a suposição que eu vou resolver com uma arma de fogo. Por quê? Porque sim, porque o mundo está violento, preciso me defender, vou ter a brilhante e genial ideia de comprar uma arma. Eu acho que foi a Sueli que falou isso, ela falou um negócio muito bom. Que quando eu tenho uma pedra na minha mão, eu tenho o controle dela porque ela está na minha mão. A partir do momento que eu atirar, eu não tenho mais o controle de nada. Mas eu sou responsável por tudo que essa pedra fizer. Afinal de contas, ela foi porque eu joguei. Então, se atingir alguém, se quebrar um vidro, se a pessoa pisar no vidro e quebrar o pé, e cortar o pé, a responsável sou eu. Então, a partir do momento que eu estou comprando a arma, eu já estou jogando a pedra. Porque eu estou comprando algo que serve para ferir, para matar alguém. Eu estou andando com ela por aí. Aí, se a pessoa tem marcado no perispírito dela, ela tem essa energia, que ela tem que sofrer isso, ela vai ser atraída para situações em que haja alguém armado. Concorda? Automaticamente. Ela é atraída por essa energia. Eu com a arma, aí vem nossos amigos obsessores. Põe no carro. Vai que alguém vai assaltar você. Deixa no
carro, vai no carro a arma, vai que alguém quer te, né? Deixa no carro. Aí você escuta. Ao mesmo tempo, é claro, seu anjo guardião está falando, leve isso para a polícia, se livra disso. Não está vendo que isso não é legal? Cabe você escolher quem você vai escutar. Você acabou escutando justamente seu obsessor e deixou a arma no carro. Se um filho seu tiver essa predestinação de sofrer por arma de fogo, ele não vai achar essa arma? Né? E aquela coisa, vocês já ouviram falar da história de bala perdida, né? Você para pensar, a pessoa está dentro da casa dela. Já escutaram, as pessoas estão na casa dela, sentada, e tomou um tiro na cabeça. É um segundo. Se ela tivesse abaixado para pegar o celular que caiu no chão, a bala não pegava. Aquela bala era para a pessoa. Estava mirada e apontada para ela. A energia dela atraiu. As pessoas estão sempre no lugar certo e na hora certa. A espiritualidade só está aproveitando um evento que ela fez de tudo para evitar. Não queria que ninguém tivesse karma, não queria que ninguém tivesse atirado. Ela só aproveita aquele momento para cumprir a lei de Deus, né? E, de novo, a pessoa que atirou vai ter consequência do ato dela. Mas eu só comprei arma para me defender. O bandido veio me assaltar. Eu tenho culpa que eu atirei, a bala atravessou e pegou a criança lá no quarto. Tem sim. Foi você que atirou. Né? Então, o que eu queria, para resumir, né, deixar para vocês, sobre o livre-arbítrio. Que o mais importante é o conhecimento. Para eu poder fazer as escolhas da minha vida, em todos os sentidos, eu tenho que ter conhecimento. Então eu tenho que estudar o quê? A doutrina, o evangelho, porque a partir daí eu vou saber, isso é certo, isso é errado, esse caminho está certo, não está. Dentro da profissão de cada um de nós, quanto mais a gente estudar, mais a gente estiver atualizado, melhores escolhas eu vou fazer. Não interessa a profissão que eu tenha. Orai e vigiai. Quanto mais eu tiver em oração, quanto mais a minha energia estiver elevada, eu vou receber intuição de quem? Do meu anjo guardião. Quanto mais baixa está a minha vibração, na hora que eu vou ficar assim, e agora? O que eu faço? É a hora que, se você tiver com a vibração baixa, os nossos amigos obsessores vêm com a ideia de jirico. Não é? Aquela que você fala assim, que ideia é essa? Não. Para tudo. É a hora que a gente tem, na hora de fazer uma escolha, faça uma oração. Peça boa intuição para o seu anjo guardião, para o seu mentor, para te intuir qual o caminho certo a seguir. Outra, a resignação. A gente passa por sofrimentos, a vida é complicada, né? Essa história de estar no planeta de provas e expiações é uma chatice. Porque você está bem, a vida está ótima, de repente você toma... Mas, né, você cai com as pernas para cima, nem barata toda no chão. Nessa hora que você toma esse tombo, depois que você der aquela respirada e se recuperar, ter resignação. Não se revoltar. Não se desesperar. Mas é uma resignação com ação. Tipo, tá bom, aconteceu isso comigo, aconteceu. Então, se foi consequência de alguma coisa que eu fiz, que eu não sei o que é, mas aconteceu. O que eu posso fazer para melhorar a minha situação? Não ficar, né? Eu cresci assim. Não mudar nada, aceitar aquilo e acabou. E outra, principal, assumir o erro. Quando você fizer uma coisa errada, a gente já fez a besteira. Não fazer outra. Tentar encobrir o erro. Quantos assassinatos acontecem por causa disso? Você rouba e você mata o outro, para o outro não denunciar que você roubou. Né? O homem trai a mulher, aí mata para não ter que dividir os bens. Quer dizer, você vai cometendo um erro atrás de outro, atrás de outro. Então, cometer um, para num só. Não precisa continuar. Ele passa um, tá bom. E outra. O conhecimento principal é o autoconhecimento. O que eu preciso? Né? A gente sabe, acho que foi Paulo que falou, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu preciso disso mesmo? Quando você vai fazer, eu preciso disso? Isso vai ser bom para mim? A sua limitação. Você vai na casa de alguém, você gosta muito da pessoa.
eu vou conseguir, na casa da pessoa, ficar calada? Eu vou conseguir, se a pessoa me provocar, não dar uma resposta e começar uma discussão? Não, eu não consigo. Então fica na sua casinha. Né? Assim, esteja atento à sua limitação, o que eu consigo fazer, o que eu não consigo. A intenção, toda vez que você vai escolher, você está fazendo isso por quê? Qual a razão de eu estar fazendo isso? E o principal, estar atento ao nosso orgulho e ao nosso egoísmo. Porque a gente já viu, quanto maior tiver o orgulho, maior tiver o egoísmo, maior a chance de eu fazer uma besteira. E o principal, que é a reforma íntima, que é falado sempre aqui, né, e no Evangelho. Porque no capítulo 8, item 17, Jesus fala, se a mão de vocês é motivo de escândalo, corte-a. Não é para sair ninguém cortando a mão. Mas se você sabe que várias coisas que você faz e se arrepende é porque você se irrita facilmente com as coisas, não está na hora de começar a controlar a irritação? Se muitas coisas que acontecem de errado é porque você fala demais, não está na hora de segurar e parar para pensar antes de falar? Então isso aqui, eu acho que é o principal, a gente se conhecer e tentar modificar isso. Porque quanto mais a gente fizer, quem sabe era para cortar nosso braço, a gente corta só o dedinho. Já tá bom, tá? Então, gente, era isso que eu queria falar para vocês. Desculpa que eu passei um pouquinho do tempo. Obrigada pela atenção, vocês terem vindo nesse frio hoje aqui, tá? Obrigada.